Bom, shalom a todos mais uma vez. Estamos aqui hoje. Provavelmente concluiremos hoje o nosso estudo sobre Tanakh, que nós já estamos estudando já há mais de um mês. E, Baruch Hashem, eu acredito que nós conseguimos abranger os principais pontos da Tanakh, os principais temas, os grandes temas, né? Ou de maneira geral tudo, de forma que a gente possa, a partir de agora, iniciar um novo de se redescobrir sobre a Tanakh, ler a Tanakh com novos olhos, com uma nova forma de interpretar a Tanakh. Então, no show passado, nós concluímos os Nevi'im, Gdolim, os grandes profetas, com Yirmiyahu. Yirmiyahu, que ele narra do primeiro exílio de Israel, ele narra o início do primeiro exílio de Israel, o exílio de Babel. Hoje nós entraremos nos profetas menores. Semana passada nós falamos sobre os Ktuvim, bem? Na segunda-feira nós falamos sobre os Ktuvim. E hoje, para concluir, nós concluiremos falando dos profetas menores. Apesar dos profetas menores, eles virem antes dos Ktuvim na Torá, por que eu resolvi deixá-los para o final? Porque é com os profetas menores que se conclui a profecia, que se conclui, de fato, a mensagem que Hashem outorgou a Israel de maneira direta. Toda a literatura judaica, todos os escritos que nós temos após isso, vieram por parte da sabedoria de Hashem, que Hashem concede sabedoria para o ser humano. Mas até o exato momento da profecia ter sido concluída com o Navi Malachi, toda a mensagem proveniente de Hashem, ela era divinamente inspirada. Toda a mensagem era um canal direto de Hashem, manifestando sua vontade para o ser humano. Enfim. Vale lembrar ainda que, quando nós começamos o nosso estudo sobre a Tanakh, nós falamos muito, e eu sempre repeti isso, praticamente todo o shiur, de que toda a Tanakh ela deve ser analisada no momento. Em que momento isso aconteceu, como as pessoas estavam lá, e como você se sentiria se você estivesse nesse momento, nesse lugar, nessa situação. Então, é evidente, os profetas, eles cometeram erros. Os profetas eram pessoas como todos nós. Os profetas, eles, ora estavam com raiva e horas estavam felizes. E quem nunca ficou com raiva? E mesmo que ele fala, mas ele fala com Hashem, mas ele também ficava com raiva. E ele também manifestava, às vezes, a sua ira. E Hashem tinha que ir com ele. Hashem não deixava cair as palavras dos profetas. Então, mesmo que uma pessoa, quando Hashem fazia um acordo com o profeta, era um acordo de mão dupla. Tanto o profeta, ele se dispunha, ele colocava a sua vida para Hashem fazer o que quisesse com ele. Então nós vemos casos onde profetas cortam a roupa e andam mostrando as nádegas, profetas que raspam metade da barba e outra metade ele deixa, profetas que casam com prostitutas e larga e casa, e larga e casa. Então nós vemos um profeta sendo feito de gato e sapato, em outras palavras, bem em português, claro, por Hashem, para demonstrar como era o relacionamento, como era a posição de Am Israel, a posição de que, como Hashem via Israel. Então, o profeta, ele personificava as profecias e ele personificava também a vontade de Hashem. Como um profeta, ele se torna agora um símbolo da vontade de Hashem, um profeta, ele se torna o arauto das mensagens de Hashem. Tudo que ele fala, o povo entende, e as pessoas entendem, Am Israel entende, como sendo Hashem falando. Então, se um profeta falasse qualquer coisa, e essa coisa não acontecesse, era Hashem que não tinha poder e não o profeta. Então, a partir do momento em que Hashem ele passava a ter esse relacionamento, essa parceria com o profeta, era de mão dupla. Então, se um profeta falasse alguma coisa, determinada coisa, essa coisa acontecia. Querendo, entre aspas, Hashem ou não. Porque se não acontecesse, Hashem perderia o seu nome. Hashem seria
tido como fraco, como um deus fraco. Então, os deuses fracos, nas épocas antigas, eles não eram divindades de verdade. Pensando nesse lado, por essa maneira, nós conseguimos entender, então, também atitudes de outros profetas. Por exemplo, a atitude do profeta Eliyahu Hanavi, foi um dos primeiros profetas que nós estudamos, que ele não pedia para Hashem, será que eu posso fazer um desafio lá com os profetas de Baal? Ele simplesmente fala, eu vou fazer. Por quê? Porque ele tem a certeza de que da mesma maneira que Hashem fala, vai e fala essa mensagem, e foge, ele foi, falou e fugiu. E ficou fugido. E agora, a hora que ele vai fazer uma situação, ele tem certeza de que da mesma forma com que ele cumpriu com a vontade de Hashem, agora Hashem vai vir e vai fazer o que ele falar também. Então, ele é o Anavi, e Elishá e outros profetas, nós vemos esse tipo de relacionamento com Hashem, onde não dá para saber muito onde começa Hashem e onde termina Hashem e onde começa o profeta. Não dá para saber muito. Então, a mesma coisa, porque caminhava junto, seja o profeta, seja Hashem, a partir do momento que Hashem ratifica, escolhe um profeta, quer dizer, essa pessoa ela tem completa intelectualidade, o intelecto dele é perfeito e a conduta humana dele é perfeita. Então, quando a conduta da pessoa é perfeita e o intelecto é perfeito, tudo que provém dele, subentende-se que seja boa coisa. Então, Hashem, quando ele escolhia, porque a pessoa tinha essas duas qualidades, então tudo que provinha dele, logicamente, era muito bem racionado e era muito raciocinado, era muito bem pontuado. Voltando a falar dos profetas menores, os profetas menores, eles não são tão menores quanto se pensa que eles foram menores em importância. Eles são tidos como menores apenas pela quantidade de texto escrito que foi deixado. Eles falaram menos que os outros profetas? Às vezes não. Muitas das vezes eles falaram muito mais. Nós temos profetas que falaram a vida toda e não tem um livro sequer escrito em nome dele. Eliyahu Hanavi, Elishá, Ido e outros profetas. Não tem livros que eles escreveram como temos os profetas. Então, entende-se que, sabe-se que o termo profetas menores, ele não diz respeito à quantidade, sim ao legado que ele deixa de textos. Quando nós vamos analisar as profecias também dos profetas menores, nós observamos que todas elas ainda seguem o mesmo sistema de todas as outras profecias. Quem pode me dizer qual é o sistema, quem pode me dizer alguma coisa do que é o sistema das profecias? Como funcionam as profecias? Por que vieram as profecias e qual é o propósito delas? Quem pode me falar? Manutenção da Torá. Manutenção da Torá. Despertar o povo para um arrependimento, para uma techuvá melhor. Techuvá. Basicamente é isso. E, pois não, Milton? Será que sem profecia acabaria uma esperança? Sem profecia? Eu acho que não, Milton. Eu entendo que não. Então vamos lá. A profecia, ela veio com um propósito. O propósito é, se a Israel estivesse sempre Beceder, sempre tudo bem, nunca teria tido nenhum outro profeta. Não teria tido Eliyahu Hanavi, não teria tido Elishá, não teria tido Ishayahu, Ezequiel, não ia ter Yehezkel, não ia ter tido nenhum profeta. Nenhum. Por quê? Se a coisa está bem, não tem por que Hashem mexer no que está dando. Em time que está ganhando, não se mexe. Então essa é a ideia de Hashem. Quando ele cria Israel, quando ele dá a Torá, ele vira um técnico de futebol. Como fala, em time que se ganha, não se mexe. Só que o time não começou a perder muito jogo, né? E a Israel começou a ter... a praticar a idolatria. A Israel começou a ter relacionamentos com outros povos. A Israel começou a ter uma série de atos, de condutas que iam contra a Torá. Então, toda essa falta de
de caminhar de acordo com o que a Torá predizia, fez com que viessem os profetas. Então, os profetas, como foi dito pelo Joaquim, como foi dito, a Torá, o ideal da profecia, o principal ponto da profecia é retornar às pessoas. Fazer com que as pessoas retornem por amor. Quando as pessoas não retornam por amor, as pessoas retornam pela dor. Então, o profeta também, quando ele profetiza e chama a Israel para retornar, ele também parafraseia Moshe Rabbeinu. E parafraseia Moshe Rabbeinu nas parashot, por exemplo, Hazinu Vezot Abraha, não, Hazinu Vezot Abraha, e as últimas parashot de Devarim. As últimas parashot de Devarim, de Deuteronômio, Moshe Rabbeinu, ele vem e nos determina inúmeras bênçãos e maldições que vão vir sobre Israel, se cumprir ou se descumprir a Torá. Então, os profetas, eles vêm e parafraseiam Moshe. Eles não trazem, na verdade, nada de muito novo. Talvez outras palavras, outras mensagens, outras coisas mais atualizadas, que talvez fossem de encontro à necessidade ou à mentalidade da época. Porém, até agora, nada de novo. Os profetas não trazem nada de novo. Então, os profetas, eles vêm para fazer com que Israel busque techuvá. E Israel, não buscando a techuvá, o profeta tem que relembrar as pragas que vão vir sobre Israel, caso não busque a techuvá. Os profetas, e por fim, eles dão uma profecia. Aí sim vem a grande inovação da profecia. Até então, como a gente disse, a ideia de Hashem, a princípio era um time que está ganhando não se mexe. E Israel, teoricamente, iria ser um time que ganharia, e ganharia. Mas o time começou a perder. E agora os primeiros profetas começam a dar as primeiras profecias de que vai dar tudo errado. Vocês vão perder Israel, vocês vão perder a terra, vai vir um reino, vai destruir você, vai nos destruir, vai acabar com tudo, vai ser levado exilado, porque esse seria o maior dos castigos, seria o exílio. E Israel não vai escutando muito isso. E aí, quando a gente vê, tudo já aconteceu, tudo já rolou, os reis já estão em volta, as guerras já estão acontecendo, e Israel já foi levado para o exílio, e Judá ficou. E aí é quando entra a grande trama dos profetas menores. Mais ou menos nesse período, tá bem? Com isso, dos profetas menores, trazerem agora a inovação. Qual que é a grande inovação dos profetas menores? A mensagem de paz final. Então, quando os profetas eles perceberam que o jogo já estava perdido, e quando Hashem já viu que Israel realmente não iria retornar em techuvá, e que o castigo era iminente, se passa que os profetas agora têm uma tarefa de consolo. A tarefa de a filhinha dos nossos amigos de Goiânia. Que lindinha. Então agora os profetas eles têm uma tarefa de consolo para com Israel, que é entregar a mensagem de consolo. Essa mensagem de consolo é: olha só, vocês fizeram tudo errado, a chance que Hashem deu, vocês não aproveitaram, agora a vaca foi para o brejo, mas não se preocupem, um dia Hashem vai voltar a abençoar Israel, vai trazer vocês todos de volta, vai reunir todo mundo aqui em Israel, e aí vai ser o fim das coisas, e depois daí vai ser só paz. Aí vocês aprenderam a lição de verdade, e depois desse aprender a lição, nunca mais vocês vão cometer nenhuma transgressão mais. Ou nunca mais serão exilados. Essa seria a melhor expressão. Não seria não cometer mais transgressão, mas nunca mais serão exilados. Então, o Icar é o principal, o grosso da profecia, a substância da profecia. Toda a profecia ela se desenvolve em cima disso. Então, se toda a profecia ela se desenvolve em cima disso, ela tem alguns personagens principais. O principal personagem é Hashem. Hashem,
que agora ele quer estabelecer o seu reinado na terra. Ele quer estabelecer a sua vontade para o ser humano. Sua vontade que ela nasce lá em Adam Rishon, e como nós vimos que é muito interessante, as coisas começam a dar muito errado, até que chega a situação da então Torre de Babel, onde o ser humano quer se igualar a Deus. E agora, como a conclusão dessa profecia, desse personagem principal, que é Hashem, é com que agora a humanidade vai reconhecer Hashem, e que ele unicamente é Deus, e que o ser humano não é Deus. Unicamente a humanidade vai reconhecer Hashem. E após isso, o ser humano, servindo a Hashem, vai viver uma era de paz. Então, o personagem principal é Hashem. O segundo personagem, Am Israel. Am Israel, que tem que é um filho, entre aspas, rebelde, durante toda a profecia, onde Hashem quer trazê-lo de volta, onde Hashem quer cuidar desse filho, e o filho, basicamente, é adolescente. Am Israel é um filho adolescente, que quer sair de casa, que quer brigar com os pais, e que quer fazer o que quer fazer, e o pai fala, você vai se dar mal, e Am Israel segue nessa situação. Só que o filho fica maduro, o filho amadureceu, ele saiu de casa e teve que trabalhar, e teve que correr atrás da vida, e esse foi o nosso exílio, e a gente, como um adolescente que sai de casa, se deu mal. Quando o adolescente fala, não tenho mais para onde fugir, não tenho mais o que fazer, o adolescente fala, para onde eu volto agora? Para casa do meu pai. Então é agora Am Israel, na mensagem da profecia, a mensagem final é, Am Israel retorna para Eretz Israel. Então esse retornar para Eretz Israel é o princípio da conclusão de todas as profecias. Então vamos dizer assim, quando nós então lemos a Tanakh, nós lemos as profecias, nós vemos, olha só, essas pessoas estavam aqui nessa época que via o maná cair do céu e não apreciava esse milagre. As pessoas estavam aqui nessa época que abriu o mar e as pessoas não apreciavam esse milagre. Então essa é uma mensagem, uma ideia muito comum entre as pessoas. Essas pessoas eram ingratas, eles não viam esses milagres, eles não agradeceram a Hashem suficientemente. Uma pessoa me perguntou essa semana isso, como pode, porque nós estamos falando Paraxá, e na Paraxá fala sobre o mar que caía do céu, o maná. Ele me perguntou como pode um milagre desse de 40 anos e Am Israel não reconhecia esse milagre. E aí a resposta que eu dei foi o seguinte: quanto maior o milagre, mais natural ele parece. Então imagina você nasce vendo cair maná do céu. Você cresce vendo cair maná do céu. Então cai maná do céu, não é Hashem. É natural cair maná do céu. Então quando nós nos acostumamos com o milagre, nós nos acostumamos com a maravilha que é a vida, tudo já perde sentido. Agora já não é mais um milagre. Então hoje, por exemplo, nós vivemos um milagre. A existência do Estado de Israel, a existência de ter um país judaico hoje, é um milagre. Um dos maiores milagres históricos, onde que nação do mundo ficou mais de 2000 anos exilada, fora do seu território origem, e retorna. Nenhuma nação depois de exilada retornou, nenhuma. Sem exceção, nenhuma nação depois que foi exilada, passou um período fora, todos eles se disseminam, todos eles se assemelham e se assimilam às nações com qual peregrinam dentro. A Israel foi o contrário. Então a profecia dos profetas menores, ela prevê isso, esse retorno de Am Israel ao território de Israel e a todos os milagres que contemplam isso, que competem a isso. Vamos dar uma olhadinha aqui numa linha cronológica que nós temos. Se alguém tem alguma pergunta... Oravo, pois não? Oravo, eu não vou muito longe, não. Se a gente imaginar que nós, seres humanos, fomos criados da vacuidade, um ser humano de carne e osso poder ver o que acontece fora dele, entendeu? Se você começar a contemplar, é porque é como o senhor falou, isso é tão natural que a gente acha que isso é normal, entendeu? Mas é como o senhor falou, não é. O verdadeiro milagre está se você imaginar que em todo o universo, você olha em todo canto, dentro da vacuidade foi criado um ser humano, entendeu?
É simplesmente maravilhoso e lindo. A gente não tem nem palavras para ver a grandeza dessa criação, entendeu? Tem um rabino que ele é bem conhecido aqui em Israel, ele é bem famoso até fora de Israel, chamado Aminon Yitzhak. Ele é bem, tem os vídeos dele, tem um só que eu acho que já vi quase todos. E o principal dele, né, que é o mais conhecido no Brasil, que é o que está em português, e é muito bom que vocês assistam. Uma vez eu passei os links. Quem quiser pegar o link no YouTube e colar aqui pra gente, eu agradeço. Ele fala o seguinte, numa das palestras dele, né? Ele fala, uma pessoa pergunta sobre o milagre e fala assim, olha, tem duas situações que eu vou colocar para você. Eu tenho um copo na minha frente, eu tenho a minha mão em cima da mesa. Se eu falar pro copo, pula, e ele pular, e eu faço assim com o meu dedo, qual que é o milagre maior? Todo mundo fala, é o copo pular. Mas o copo pular é só mágica. Não é nada. Eu sem falar, o meu dedo mexe. Isso é mais milagre do que o copo. O copo eu preciso mandar ele pular. Então a gente, como a gente fala, quando a gente fala em Nishmat Kol Chai, que a alma de um ser vivo engrandecerá a Hashem, ao Criador. Deixa eu pegar um seguro aqui para ler. O Amon Yitzhak, Raul, uma palestra que ele fala sobre o Canadá, que ele fala nessa palestra aí, eu já ouvi falar, também do Canadá por aí. Parece do Canadá. Então, assim, é maravilhoso. A gente, às vezes, e grande parte das vezes, nós nos esquecemos de quão maravilhoso é a nossa vida e de quanto nós deveríamos ser gratos a Hashem a cada instante. Rafa, você acredita que a minha visão a respeito do meu comentário anterior foi exatamente em cima do que eu aprendi nas palestras do Aminon? Do jeito que eu falo aí. Então, só para concluir, para a gente falar sobre os milagres aqui, né? Então, aqui no Nishmat Kol Chai, que é uma das brachot que nós temos no Sidur, na Shacharit, vou ler só um pedacinho, tá bom? Em português já direto. Então, assim, e Hashem está sempre desperto, não dorme nem adormece. A ele que acorda os que dormem, desperta os que estão em sono profundo. Faz os mudos falar, dá liberdade aos prisioneiros, sustenta os fracos, ergue os abatidos, revela o encoberto. E só a ti nós prestamos homenagem. Ainda que a nossa boca esteja cheia de hinos como a plenitude do mar e a nossa língua de cânticos como o majestoso fragor das ondas, ou nossos lábios de louvor como a expansão do firmamento e os nossos olhos fulgurem como o sol e como a luz, e as nossas mãos se agitem como as asas da águia, dominando os ares, e os nossos pés sejam rápidos como os dos servos. Ainda assim, seríamos deficientes para dar-te graças, ó Hashem, nosso Deus, Deus de nossos pais, que adequadamente bendizer o teu nome, ó nosso Rei, ainda que fosse por um só, dos milhares e milhares de milhões de benefícios que nos derramaste aos nossos pais, e sobre nós, ou pelos milagres e maravilhas que fizeste em todos os tempos, porque tu, Hashem, nosso Deus, nos redimiste do Egito, e etc, etc, etc. Então, é um sério defeito do ser humano não conseguir ver os milagres no seu então. E não é com a geração do Egito, não é com a geração de Eliyahu Hanavi, não é com a geração de nenhum profeta, é todas as gerações. Então, nós temos milagres que acontecem hoje, o ser humano, de certa forma, se recusa a ver, se recusa a entender. Não consegue vislumbrar o Criador em milagres, muitas das vezes milagres revelados ou encobertos. Então é isso, vamos lá. Seguindo o nosso Seder. Aqui nós temos uma ordem do nosso cronograma, né? Essa é uma timeline que nós havíamos já apresentado no início do nosso Shur de Tanakh. E aqui nós temos os profetas, os Nevi'im, tá bem? Os profetas da Tanakh, os profetas menores, estou falando dos profetas menores, tá bem? Sempre que falar os profetas, eu estou querendo dizer sobre os profetas menores. Os profetas menores,
na Tanakh, eles não são organizados em linha cronológica. Por exemplo, na Tanakh, nós começamos por Oshea, e depois nós vamos ver para Yoel, depois Ovadia, e depois Yoná. Onde está Yoná? O Yoná eu acho que é para frente um pouquinho. E depois nós temos Micha, que está aqui atrás. Então nós temos profetas que viram contemporaneamente, junto com outros profetas, junto com Ishaiá, junto Amós, pai de Ishaiá. Então nós temos vários outros profetas que uns viveram juntos com os outros. E sim. O Amós é pai de Ishaiá? Se eu não me engano, sim, porque eu falei Ishaiá ben Amós, não é? Foi o 66 capítulos, o senhor falou que ele era filho de Amós, eu entendi aqui. Foi isso, então. Ishaiá ben Amós, não é? Ele começa o Sefer assim. Quer ver? Isso. Deixa eu pegar aqui. Isso mesmo, ó. Sefer Ishaiá 1:1. Aqui, olha só. Deixa eu apagar aqui. Visão sobre Eudá e Jerusalém que ocorreu a Ishaiahu, filho de Amós, nos dias de Uziarro, Yotan, Ahaz e Risquiarro. Tá bem? Isso, obrigado. Tá bem? Então, é isso mesmo. Então nós temos os profetas menores que eles viveram de forma esparcida, de forma distribuída durante todo o período dos reis. Vale lembrar que os reis de Israel, eles tiveram uma vida muito mais curta do que os reis de Judá, em se tratando de tempo, tá bem? Em se tratando de duração do reinado. Então, o reino de Israel foi levado cativo antes, e o reino de Judá foi levado cativo muito depois. Ok? Então, volto a dizer, os profetas, eles eram e eles são seres humanos. Existirão profetas que, por exemplo, como Hashem disse, como Hashem pediu para um profeta, por exemplo, se casar com uma prostituta. Existiram profetas que eram muito raivosos, profetas molões, profetas que de toda sorte. Tínhamos profetas convertidos. O profeta Ovadiá era um convertido. Então, É de Edom, né, Rabi? Sim. Isso, ele era edomita. Então, assim, nós temos inúmeros profetas de todo tipo. Então, quando nós falamos das profecias, às vezes existiam profetas que eles não contradiziam o outro profeta, mas que lhes davam uma interpretação um pouco mais pessoal para o que estava acontecendo. E como a gente falou bem no começo, o profeta e Hashem, eles meio que mesclavam suas vontades, vamos dizer assim. Do mesmo jeito com que Hashem, vou repetir porque tinha gente que não estava presente, que Hashem, ele manifestava a vontade sua no profeta. O profeta também tinha sua vontade atendida por Hashem. Então, às vezes, um profeta, ele via uma conclusão e ele dava a sua opinião sobre essa conclusão, ele dava a sua execução sobre essa conclusão. E, às vezes, a gente sabe como que é o ser humano. Existem sempre duas maneiras de falar a mesma coisa. A maneira dura e a maneira simples. E a maneira simples de falar uma coisa. E existiam profetas que tinham um jeito, profetas que tinham outro jeito, profetas que eram mais ásperos, profetas menos ásperos. E assim é, porque, volto a dizer, eram seres humanos. Toda profecia, ela conclui, ela se desenrola e ela se desencadeia. E ela conclui com essa tal paz final, com essa
tão sonhado retorno a Israel. É um pouco complicado, imaginem vocês. Vocês estão vivendo em Israel e vem um profeta e fala, olha, vocês vão voltar para Israel. Mas você vive em Israel, tá tudo bem, você cumpre a Torá de uma maneira possível, de uma maneira light, vamos dizer assim. Você é reformista dos tempos passados, não é nem perto do que é um reformista hoje, mas é um reformista dos tempos passados. E você escuta uma pessoa que é um profeta, Shalom Rodrigo. E você escuta uma pessoa vindo e falando, você um dia vai voltar para Israel. Mas como você um dia vai voltar se você já vive aqui? Então a profecia ela era um pouco difícil. Imaginem vocês como era difícil para as pessoas receberem a profecia do profeta. Como era difícil. Segundo ponto da dificuldade evidente do profeta era fazer a sua palavra ser ouvida, entendida, atendida pelo maior número de pessoas em tempos antigos, sem WhatsApp. Não tinha grupos de WhatsApp das cidades, não tinha grupos de WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha jornal. Então imaginem vocês a dificuldade que não era para um profeta tentar ser ouvido por uma nação, por inúmeras cidades. Era um trabalho dificílimo. Dificílimo. E nós encontramos profetas, por exemplo, que eles tinham que caminhar durante uma cidade inteira, durante um dia inteiro, falando e gritando a sua profecia. Então não era nada fácil ser um dos profetas de Hashem em tempos antigos. Toda a profecia ela conclui, ainda além da paz, com o retorno da glória de Israel, da glória dos reis de Yehudá. Com esse retorno da glória de um reinado pressupõe um rei. E quem vai ser esse rei agora, então? Então, os nossos profetas, eles profetizam agora sobre uma pessoa que seria ungida. Ungida rei, novamente, para reinar sobre Israel com justiça. E em cima dessa situação, onde que um rei... Então, temos essa situação onde Israel estava agora sem rei, porque nos tempos antigos um rei era o que fazia a nação funcionar. Uma nação não funcionava sem um rei nos tempos antigos. Um rei era... Hoje a gente fala, se não tiver o presidente, pode matar o presidente. Não tem problema. Mas nos tempos antigos não. O rei era o principal, ele era a cereja do bolo. Se o rei estava triste, a nação inteira estava triste. Se o rei estava feliz, a nação inteira estava feliz. Então agora, imaginem vocês, Israel, ficando sem rei. Israel ficando sem rei, ou com um reino enfraquecido, Hashem promete, fala, não, vocês vão ter um rei novamente um dia, ungido. E por que a importância de ter um rei ungido? Os 2 primeiros reis e os 3 primeiros reis de Israel, Shlomo também, eles foram ungidos. Shaul foi ungido por Shmuel, David foi ungido e Shlomo Amelech também foi ungido. Não está falando. Todos os reis de Israel, os 3 primeiros reis de Israel foram ungidos. Os demais foram na onda, vamos dizer assim. Nascia e reinava, nascia e reinava, nascia e reinava. Então, basicamente, os reis, eles passam a... Não pode falar nada, Theo. Por favor, deixem o áudio desligado, tá bem? Então, os reis de Israel, eles concluíram com essa questão deixaram de fazer essa questão da unção pelo óleo. Como agora nós temos uma profecia de retorno de Israel, retorno de Judá, esse retorno subentende-se que há de vir um rei. Porque agora vai ter a nação, tem o território, falta o quê? O rei. Um rei retornando agora, depois de um período de exílio, qual é a principal coisa que tem que acontecer com uma pessoa para que ela seja ratificada como um rei? O senhor fala o rei messiânico?
Não, antes de falar disso, tô falando o que torna uma pessoa rei, o que fala, essa daqui é o rei e esse cara não. Tem duas pessoas. Por exemplo, o caso de Absalom e Salomão. Shlomo. Tava lá um fazendo um banquete e Shlomo, o que aconteceu com o Shlomo que falou, esse é o rei e o outro não? A palavra do profeta, Rabi? Não. A escolha do pai, né? Também não. O pai prometeu. Os dois eram da linhagem. Shlomo e Absalom eram da linhagem. Isso aí. O que aconteceu com o Shlomo que fala, esse agora é o rei e o Absalom não? Não seria porque Davi da Mela teria prometido que o filho de Betsaba seria o rei? Davi estava para bater as botas. Ele podia falar o que ele quisesse. Depois que ele morreu, por exemplo, depois que Shlomo morreu, o reino não foi dividido? Ele não queria que dividisse o reino. Correto? E o filho dele ainda ficou uma parte menor. Então, a palavra de um rei, depois que ele morreu, ele morreu. Então, a palavra de Davi não servia muito. Caráter. Shlomo Melech tinha 13 anos nessa época. Não dá pra gente saber muito do caráter de uma pessoa com 13 anos. Ele foi ungido rapidamente, não foi? Alguém acertou. Ele foi ungido. Pegaram ele correndo, levaram para a beirinha de um córrego e desceram o óleo na cabeça dele. A hora que coloca o óleo na cabeça dele, todo mundo começa a fazer uma festa, começa a gritar de alegria. E aí lá onde estava tendo o banquete do Shlomo, do Absalom, o que acontece? A galera falou, opa, alguém foi ungido, vamos rapar fora daqui porque o bicho vai pegar. E aí todo mundo sai vazado. Pois não? Quando o Joaquim perguntou sobre o reino messiânico, o rei messiânico, aí o senhor falou assim, não, ainda não. Aí eu estava com essa opção. Mas o senhor falou, não me tirou dessa... Eu acho que tirou o Joaquim também da jogada. Então foi... Desculpa, Joaquim, desculpa. A ideia mas assim, é o que caracteriza esse momento. Então nós teremos agora esse momento onde teremos um rei ungido. O que quer dizer um rei ungido? Um rei que vai retornar a ser ungido, como foi os primeiros reis de Israel. Ou seja, ele vai estar 100%. É um rei 100%. Então, o que é um rei ungido? Como que é a palavra ungido em Israel, em hebraico? Mashiach. Mashiach. Um Meler. Um Shieno. Mashiach. Um rei ungido. E agora nós temos essa situação, onde que os profetas profetizam sobre um rei, um retorno ao território de Israel, um retorno à glória e à honra do povo, e vamos ter que ter um rei. E esse rei vai ser 100%. Não se preocupe, tipo assim, o profeta está dizendo, não se preocupem que quanto demorar, ainda vai ter uma raiz desse rei lá no futuro para reinar sobre Israel, para dirigir a Israel. Ravi, todos os reis de Israel foram Mashiach? Não. Fala um pouco sobre isso aí, por favor. Porque nem todos os reis foram ungidos, como foi ungido Shlomo, David e Shaul. Nem todo rei foi ungido dessa Ravi. Sim. Poderíamos dizer que a unção seria uma outorga do alto para esse rei. Seria a ratificação, seria a situação que o torna incontestável. Entendeu? Depois da unção acabou, é incontestável a situação. Então, também no futuro, os profetas dizem que haveria a situação onde uma pessoa seria ratificada como rei incontestável. E aí nasce a ideia do Melech HaMashiach. Essa basicamente é a ideia do Melech HaMashiach. A história do Melech HaMashiach, ela vem carregada de tudo o que eu disse antes. Reparem então. Então, para que aconteça o Melech HaMashiach, existe todo um background, um contexto de coisas que devem acontecer junto, que são retornar Israel para o povo território, retornar as tribos para o território, que haja paz no mundo, que a Israel esteja caminhando corretamente. Então, todas essas outras situações, elas têm que estar caminhando juntas com Melech HaMashiach, para que aconteça o Melech HaMashiach.
Rav, na opinião do senhor, se o Mashiach vier hoje, quem vai ungir o Mashiach? E essa unção será feita do mesmo jeito que era feita naquela época? Quem ungiria ele hoje? Seria o quê? Um Posek? Na opinião do senhor? Sobre as questões finais das conclusões dos tempos, é muito abstrato falar. Por que abstrato falar? Porque os nossos profetas, eles profetizaram sobre visões e de maneira alusória. Nem todo profeta profetiza de uma maneira literal. Então, as profecias, elas realmente elas apontam para essa situação. Não quer dizer que ela tenha que ser exatamente igual era no passado. Exatamente igual. Porque no passado, vocês observem, que o único sistema organizacional de uma nação, qual que era? A única maneira que podia existir uma nação existir, politicamente, é ter o rei e os ministros e o povo, e os escravos embaixo. Essa era a pirâmide passada. Essa era a pirâmide desse momento. Então, imaginem vocês, um profeta vendo hoje, e ele vê lá o parlamento, ele vê o Benjamin Netanyahu. O que ele vai falar? Como que ele vai explicar para as pessoas do passado o que é o Benjamin Netanyahu? O que ele vai falar para as pessoas? Que ele é o quê? Ele é o rei. Esse cara é o rei desse povo. Então, a forma com que os profetas falavam, eles atendiam a visão e eles atendiam a situação momentânea. Então, nenhum profeta vai falar assim, no futuro eles vão ser capitalistas. E Israel vai ter kibbutz e vai ter um presidente. Eles não sabem nem o que é kibbutz, nem o que é presidente, nem o que é capitalista. Então, como vocês imaginam que um profeta ia falar isso? Jamais. Ele fala para a geração dele. Então, ele diz que vai haver um profeta. Então, na minha opinião, haverá sim um retorno da profecia. Tem que haver um retorno da profecia, um retorno da nevoá para essa nossa geração. Ela vai ocorrer. Com isso ocorrendo, uma pessoa como Eliyahu Hanavi fará aproximar o coração dos pais aos filhos. Isso é uma profecia dificílima de que venha a acontecer ainda em nossos tempos, porque ela vai demorar muito tempo para que ela possa ser concluída. Imaginem vocês quão distante não estão os corações dos pais aos filhos hoje. No passado era distante, mas não tanto. Então, uma geração e outra era muito semelhante a forma de pensar, a forma de agir, a forma de comportamento. Hoje, a geração passada é totalmente diferente da próxima geração. Uma pessoa com 25 anos tem uma cabeça completamente diferente da pessoa com 15 anos. 10 anos de diferença. Só um momentinho. Amor, pega para mim um remédio antialérgico, por favor, de xarope. Então, nós temos toda essa distância de uma geração a outra entre as pessoas. Então, o profeta, quando ele vier, ele vai realmente reunir o coração dos pais aos filhos. Ele vai fazer com que as pessoas agora, então, elas possam se entender novamente. Isso é o primeiro. E esse cara, essa pessoa, esse Navi, ele vai ser Eliyahu Hanavi, ou como Eliyahu Hanavi. Então, quer dizer, talvez, como Eliyahu Hanavi. O relacionamento que Hashem tinha com Eliyahu Hanavi, como nós falamos agora há pouquinho, ele era um relacionamento onde Eliyahu Hanavi falava e Hashem fazia. E Hashem fazia e Eliyahu Hanavi falava. E é um profeta que vai ter que ser assim nessa geração, na nossa. Por quê? Porque Hashem é evidente, ele sabe o que a Israel precisa. Ele vai precisar, então ele vai falar. O profeta vai ter que ser um profeta de ação. Ele vai ter que saber trabalhar toda essa... Só um momentinho. Ele vai ter que saber. Sim. Mas não diz a lenda que Eliyahu está vivo? Não pode ser ele o próprio? Ele está vivo em outro sistema.
Porque Sim. a gente entende que ele é o Hanavi, ele é o sofer dos céus. Sofer dos céus não, ele é um malar dos céus. Como ele se torna um malar não se torna humano, de novo. Não tem ida e volta. É só ida. Ele virou um malar e acabou. Acabou. Então, qual que é a ideia de um malar? A ideia de um malar é que ele cumpre estritamente a vontade de Hashem. Isso é um malar. Então, esse nosso novo malar que vamos ter, esse nosso novo profeta, ou com parte do espírito de Eliyahu, como era o Elisha, ele tinha parte desse espírito sobre Eliyahu. Então, o profeta ele vai fazer isso, basicamente, unir o coração dos pais aos filhos. Fazer com que essa geração faça techuvá. Basicamente é isso. Após isso, uma coisa vai acontecer com outra coisa, que vai levar a outra coisa, vai levar a outra coisa, e vai ter guerra, e vai ter morte, vai ter outra guerra, e vai ter mais morte. E aí o Mashiach, ele levanta e acaba com tudo. E Hashem, na verdade, Hashem acaba com tudo e o Mashiach está lá. Então, sabe aquela expressão que a situação faz o ladrão? Nesse caso é o mesmo. É o mesmo caso. A situação faz o ladrão. Então, a situação vai fazer o Mashiach. Então, se hoje acontecer a guerra, vai ter um cara que vai ser o Mashiach hoje. Se for daqui 15 anos, esse cara de hoje morreu, é o cara daqui 15 anos, que vai estar lá, e ele vai ser lá o presidente, ou seja lá o que for. E dizem, nós sabemos que vai ser um Baal Teshuvah, então pode ser um presidente Hiloni. E a hora que tudo acontece, que tem a guerra, que tem aquilo, ele faz techuvá e ele se torna uma pessoa de muito boa índole, de muito boa... uma pessoa, entre aspas, perfeita, intelectualmente. Hein, Rabi? Mas assim, o senhor lembra que eu perguntei no começo, eu falei para o senhor assim, quem vai reconhecer esse Messias? Quem vai dizer assim, esse é o Messias? Seria um Possec? Quem vai dizer que essa pessoa é o Messias? Entendeu? Se vai, e mesmo que não tenha essa unção como ungia antigamente, derramando óleo na cabeça, mas quem, na opinião do senhor, desculpe se eu estiver forçando a barra, eu queria só ouvir a opinião do senhor sobre isso. Quem, na opinião do senhor, vai reconhecer ele, este é o Messias? Todo mundo. Porque ele vai reconstruir o templo, né, Era? Exatamente. Esse é o ponto central. Esse é o ponto final. Esse é o ponto final. Esse é o ponto final. Se eu pego aqui na frente de vocês, tá todo mundo me vendo, e eu pego aqui uma folha de papel, vou pegar uma folha de papel e assino aqui, ó. E eu pergunto para vocês, quem assinou esse papel? O você. Porque é um fato, todo mundo viu eu assinando o papel. É impossível, e só se uma pessoa for muito fora da normal, uma pessoa que seja louca, uma pessoa que seja absolutamente louca, ela vai dizer esse cara, não, você não assinou o papel. E todo mundo viu que eu assinei o papel. Então, o Mashiach, ele vai reconstruir o templo. Ele reconstruindo o templo em sua época, ele vai ser o presidente, o ministro, seja lá o nome que isso tiver. Ele é a pessoa que encabeça governamentalmente essa situação. E no seu governo, reconstrói o templo. Ele é o Mashiach, e ponto final. Assim Rambam diz. Nós saberemos apenas quem é o Mashiach quando reconstruir o templo. Sem templo, sem Mashiach. Pode ser o rabino mais tzadik que for, pode ser o rabino que fez o mundo inteiro fazer techuvá, pode ser o rabino que tem a barba até no calcanhar. E não é o Mashiach. Mas, Ravi, o senhor concorda que a construção desse templo tem que trazer alguns efeitos? Porque se construir hoje em dia um templo desse, se esse templo não trouxer efeitos de mudança, entendeu? Digamos assim, a nível mundial, creio eu, né? O senhor me corrige se eu estiver errado. Sim. Como é que a gente vai saber, então? O senhor vê que já construíram aqui no Brasil, construíram um. Entendeu? O se sempre é uma hipótese... Isso daí é o que vai construir. O se é uma hipótese que... o que construiu no Brasil, na verdade, não é um templo. Ele é uma cópia muito mal feita de uma ideia de templo. Passado ainda, não é nem do terceiro templo. É uma ideia de templo do que ele achava que era uma ideia de templo.
Então, o templo, não existe uma profecia que fala, não existe uma profecia que fale, e vai ter um templo que não vai ser o meu, e depois vai morrer, e vai destruir esse templo e vai construir o meu. Tem uma profecia que fala isso? Não tem. Grave. Então, o se, peraí um pouquinho. Então, o se, nesse caso, não existe esse se. Não existe esse se. Entende? Igual vamos falar do eu assinei. Eu assinei. Mas e se não tivesse sido eu? Existe esse se? Não, fui eu que assinei, não tem outra opção. Já fui eu e acabou. Então, quando existiu o templo, para existir esse templo, uma série de situações já ocorreram. Entende? Então, não vai ter o tempo para a gente falar assim, mas e se o Rabi, se não foi ele? Não é que se não foi ele. Construiu, é ele. Acabou. Não tem mais dúvida. Construiu, é ele. Porque e se não foi ele, se não foi ele, se não foi ele, não foi ele. É ele. Entende? Então, então na opinião do senhor, haverão fatos, ocorrerão algumas coisas que, indubitavelmente, hão de dizer assim, não, esse é o templo. Exatamente. Você fala de acontecer milagres dentro do templo? Eu não falo de milagres, eu falo da coisa no que diz respeito à coisa global, entendeu? As mudanças de pensamento, como o senhor falou, nem todas as coisas talvez sairão de acordo com o que a gente pensa, milagre, entendeu? Mas talvez tenha assim a conscientização global, entendeu? Da criação do templo, do Eterno como o nome dele sendo reconhecido como um só, entendeu? Em toda a face da terra, esse tipo de coisa, assim. Isso, mas isso não é de imediato, entende, Joaquim? Isso vai ser anos, gerações. Então, quando a gente... Quem que vai sair? Tudo bem. A gente está gravando nosso show. Então, quando nós falamos de uma reconstrução do templo, nós falamos de gerações até que o ser humano atinja o seu nível esperado de melhoria espiritual, de melhoria de comportamento. E, de fato, vão acontecer muitas coisas, mas não tudo junto. Não tudo junto. Então, vamos supor, se o Benjamin Netanyahu construísse o templo hoje, ele seria o Mashiach e pronto, acabou. Acabou, não tem dúvida que ele é o Mashiach. Não tenho dúvida. Ele é uma pessoa religiosa? Não é. Mas para ele reconstruir o templo, ele tem que fazer techuvá. E aí, acabou, ele é Mashiach. Acabou. Não importa quem. Pois não. Segunda vez que eu quero entrar. Né? Deixa eu rodar a pergunta. Pergunta aí, Udá, rapidinho. Então, o que o Joaquim falou, eu acredito que a construção do templo, o culto está atrelado ao templo. A techuvá está atrelada ao culto. E eu acredito que Mashiach terá o tempo suficiente, que a profecia fala de 1000 anos de um tempo, para colocar tudo isso nos eixos. Então, eu acredito que tudo está atrelado. Uma coisa só não... Eu acredito assim, se houver o templo e não tiver o verdadeiro culto, não tem porquê o templo. Mas, Eudá, o perigo está no si. Não vai existir esse si. Vai ser, entendeu? Não, eu concordo. É por isso que eu estou dizendo. O templo, o Beit HaMikdash, o culto está atrelado a esse Beit. Então, se houver o templo, haverá o culto verdadeiro. Então, as pessoas virão, serão... Basta ter o templo, porque o restante todo vai ter lá. A continuidade, vai estar tudo atrelado uma coisa a outra. Até a volta total do povo. Isso aí. Então, quem quer perguntar também? Mais alguma coisa? Sou eu, Andréia. Shalom, Rabi, shalom a todos. Shalom, André. Quanto tanto a Eliyahu Hanavi, o aparecimento dele e o aparecimento de Meler Mashiach, o rabinato todo fica de olho nisso, né? Na observância do comportamento de tudo, né? A gente vive numa geração frouxa, para falar bem a verdade para você. Esses dias atrás, a gente estava no Shabat, eu e meu irmão, a gente falando assim, a gente sempre tem nossas conversas filosóficas no Shabat, né? E a gente conversando assim, eu falei assim, mas a gente vive numa geração de frouxo mesmo, viu? Meu Deus, como nossa geração é frouxa. Não tem outra palavra. Porque a gente está aqui em Israel, a gente tem o Beit HaMikdash, tem lá o Monte do Templo.
Por que não faz, começa a fazer sacrifício lá do lado? Tudo ali é raro Moriá, tudo ali é. Tudo é. E tem que fazer um sacrifício lá. Por que não volta? Gostou, gostou. Não gostou, quem não gosta, porta da rua, serventia da casa. Então, assim, nossa geração está cômoda. Está muito cômoda. Nossa geração está cômoda. E vai precisar vir uma guerra para chacoalhar tudo, né? Por isso, justamente, tem que ter uma guerra. Para chacoalhar tudo, para quebrar... Não é quebrar as estruturas, porque as estruturas elas não podem ser quebradas. A estrutura que existe hoje é a estrutura correta. Mas ela está esperando. É aquela coisa assim que, igual eu falo assim, olha, o preço a banana está numa promoção boa, né? Tá uma promoção boa. Aí você fica ali deitada no sofá esperando a banana chegar na tua casa, bater na tua porta, que a promoção tá boa. As gerações nossas tá nisso, tá desse jeito. Tá todo mundo sentado esperando um machinho, esperando tudo bater na porta. E não é assim. Ou seja, né? Esperando cair do céu, né? Aquela frase, né? Então é isso. Os nossos rabinos, eles não, na verdade, eles nem se importam muito com isso, porque a gente entende que quando acontecer, aconteceu e acabou. Acabou, não é a gente. A única forma de apressar esse momento é fazendo techuvá, fazendo mitzvot, e essa é a única maneira. Fora isso... O pessoal às vezes fala que eu sou meio radical, sabe? Que me perdoem todos, eu respeito a opinião de todo mundo, mas na minha opinião, eu não sei o que é que o domo da Laxa ainda está fazendo aí. Para mim isso é um absurdo. Isso para mim não existe, entendeu? Para mim isso é uma tremenda... Eu não tenho palavras, e me perdoe de eu ser tão radical assim, mas eu não sei o que é que esse povo ainda tá com esse templo aí, que pra mim aquilo ali já devia ter tido que Deus me perdoe se eu falar em guerra, mas pra mim já devia ter tirado aquele povo dali há muito tempo. Resumindo, tá faltando entende? A gente tá faltando, é o que eu falo, é uma geração frouxa, porque e aí você tem que entender também que é uma geração política, uma geração onde envolve-se qualquer coisa que você faça aqui em Israel. Se caiu uma gota aqui, é uma tsunami no Brasil, entende? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado para que a gente não possa vir a fazer Haz Shalom, Hilul Hashem, que as pessoas possam maldizer o nome de Deus por conta de uma atitude nossa. Então, assim, por um lado é bom, por outro lado não. Mas a gente reclama do domo da rocha, né? Reclama. Mas os muçulmanos não são idólatras, eles não cometem idolatria. Eles seguem o falso profeta, mas eles não cometem idolatria. Imagina se fosse uma igreja católica lá. Aí a galera adora o GG aí, o negócio é meio salgado. Imagina fazendo peregrinação, aquela quantidade de gente, levando o santinho, água benta e dali, hóstia e tudo que vocês imaginam. Uma via dolorosa aí, hein, Rabi? Imagina. Então, assim, mesmo ali, Hashem cuida. Aí, como a gente fala, Hashem pôs os árabes para cuidar. Fala, cuida aqui para os meus filhos até a hora que eles voltar. Entendeu? Mas tem um detalhe. Se você pegar o livro dos cristãos, fala da via dolorosa, sacra, sei lá como é. Entendeu? Mas se você pegar o Alcorão não fala em Jerusalém. Não tem nada com Jerusalém. Exatamente, Joaquim. Então não é importante para eles. Então se eles não são, ali não é importante para eles. E se eles não são idólatras, o que eles estão fazendo ali? Cuidando do lugar pra gente. Só isso. Cuidando do lugar. Pra mim é birra encrenqueiro. Isso sim. Eles não vão tirar dali. Não vai partir deles. Isso. Interessante, né, Rabi? O Alcorão tem 114 suratas e interessante que não cita Jerusalém. Dessas 114 suratas. Pois é. Eles estão ali, gostam do lugar e tal. Tem as justificativas dele, né? O Maomé subiu num burrinho ali e foi pro céu ali dali do Domo da Rocha. Mas o burrinho foi também ou ficou, Rabi? Ele matou no caminho para não ter testemunhas. Bota Devatorá lá em Meca ou em Medina. Rapaz. Então é isso. Rabi. Então, assim, eu entendo que o Domo da Rocha ele tá ali como tá cuidando dali. Não são idólatras e são descendentes de Abraão também. Então deixa eles cuidando. Quando tiver a guerra e a gente tiver a nossa oportunidade,
gente derruba ali, já está plano no lugar, já está bem cuidadinho, a gente já só construi o templo. Corta as árvores, constrói o templo. Pois não, André? Ô, Rafa, isso tudo também é permissão do Eterno até o povo de Israel fazer techuvá, não é isso? Também? Eu entendo que a história ela foi coordenada por Hashem para que chegasse nesse momento exato como está hoje. E como está hoje, tá bom, assim, eu não acho que seja ruim aquela eu não acho ruim. Evidente, eu prefiro que Entendi. você Beit HaMikdash. Mas tudo coordenou para que existisse isso dessa maneira hoje. A techuvá, ela não vai ser uma techuvá tão simples assim para Israel fazer. Vai ser difícil, né, Rafa? Vai ser dolorosa, né? Vai ser uma guerra, vai ser uma guerra. E guerra é complexo. Eu passei aqui por uma sirenes, já fiquei desesperado. Imagina uma guerra de verdade, onde pessoas morrem. Então a gente vai ter os sábios dizem que os milagres dessa última situação serão tão grandes quanto os milagres da saída do Egito. Então a gente pode ter uma noção da grandiosidade, da quantidade de milagres e maravilhas que serão feitos por Am Israel agora nesse então. Rabi, eu acho que a gente está como os irmãos de José. A gente não está tendo a visão que José tinha. A gente está pensando como é que a gente vai chegar no Egito e como é que o Egito vai nos receber. Só que José estava lá no Egito e tinha toda a visão e tinha o domínio e tinha o controle de todas as coisas. Eu acho que a gente quer muito, mas a gente não tem o controle das coisas. É a situação, Eudá, a hora que chegar e falar assim, deu, é agora. Igual a gente está falando dos profetas menores. É o então. Então, naquele momento que a gente falar, agora deu. Aí o negócio começa a fluir, desenrolar e desencadear e tudo vai dar certo. Basicamente é assim. Vão ser coisas assim de 1 ano, 2 anos, imagine você. E aí, já tem o Beit HaMikdash, tem tudo. E basicamente vai ser assim, essa conclusão de tudo. Ô, Rabino, mas todos os acontecimentos que a gente tem visto, né? Sim. Tudo aponta que essa guerra está se aproximando, né? Masechet Sanhedrin, 92, 93, 94, são algumas partes bem legais de quem quer estudar um pouco desse momento. Então, os nossos sábios, eles citam vários sinais que vão ocorrer nos anos que precedem a vinda de Mashiach. Correto. Basicamente, todos esses sinais já acontecem em todas as gerações, na nossa principalmente. Não existe uma geração tão baixa quanto a nossa geração. Tão baixa, em todos os sentidos. Intelectual, moral, cultural, humano, de amor, de qualquer coisa. A nossa geração é o fim. Crescemos como seres humanos inteligentes, crescemos como seres que desenvolveram, estabeleceram uma vida na Terra, mas nada que um animal não tenha feito também. Nada que uma formiga vive na plenitude da sua existência. E nós não. Nós buscamos coisas para ser plenos. Então, o ser humano ele ainda não alcançou o seu ser. Ele ainda é humano. É tão animal quanto qualquer outro animal. Mas essa mesma geração, Rabi, sim, nós tivemos a revelação da Torá, do Zohar, de todos os escritos. Não, essa geração viu tudo isso. Essa geração viu o homem dar a volta na Terra e até alguns planetas, a Lua. Quer dizer, muitas curas de enfermidade, a gente viu muitas coisas também acontecer. Então, eu acredito que a mesma profundidade de queda espiritual como eu posso dizer assim, se essa humanidade chegar no fundo do poço como está, é aí que começará a redenção final. Sim. Falando da redenção final, eu vou ler aqui com vocês os 3 últimos versículos dos profetas menores, para que a gente possa concluir nosso shiur. E agora vocês vão entender toda a mensagem em um pequeno resumo de 3 versículos. Toda a mensagem de todos os profetas, do primeiro ao último, em 3 versículos. Prestem atenção.
Malachi, os últimos 3 versículos. Lembrai-vos da Torá de Moshe, meu servo, a quem ordenei em Horeb, estatutos e preceitos para todo Israel. Eis que vos mandarei Eliarro, antes que venha o grande e temível dia de Hashem. E ele fará volver o coração dos pais para Hashem através dos filhos, e o coração dos filhos para Hashem através dos pais, para que eu não venha destruir sobre esta terra uma destruição completa. Então Hashem, ele conclui toda essa profecia dizendo: haverá uma salvação para aqueles que me amam, para aqueles que fizerem techuvá, para aqueles que entregarem seus corações. E ele dá o grande centro da profecia, que é seguir a Torá. Essa é a base de toda a profecia. E nisso concluímos as menores. Sim? Eu acho que eu sou meio ruim da bola, sabe? Tipo assim, às vezes eu fico prestando atenção como eu vim parar no judaísmo, tá? E tipo assim, se a gente prestar atenção, o judaísmo ele começou a entrar dentro do cristianismo de uma maneira avassaladora. Você vê que tem uma grande igreja aqui que fez um templo, e o cara lá já tá usando até kippá e talit, tá? E tipo assim, antes de eu entrar no judaísmo, eu entrei entre aspas, numa comunidade messiânica. E eles me ensinaram, isso é mérito deles, a estudar a Torá. Com menos de um ano, eu já não cria mais no pendurado, entendeu? Já não cria mais. Então eu já andava até mesmo na comunidade, não dizer, cara, não fala e coisa, mas eu não creio mais nesse trem, entendeu? Por quê? Porque eu já tenho começado a estudar. E muitas comunidades que hoje se dizem messiânicas estão nessa situação. Os caras começaram no messianismo, começaram a estudar, depois que estudaram o judaísmo, simplesmente não consegue mais porque vê que aquilo não tem fundamento. E eu vejo que isso está se tornando, pelo menos assim, no meio dos cristãos, né, uma coisa comum. E tem uma palavra que tem no livro lá que eu tenho que concordar, que é assim: conhecereis a verdade vos libertará. E quando você conhece a verdade da Torá, não tem como. Então, assim, é um tiro que eu estou vendo que está saindo pela culatra, entendeu? Então, a maioria das pessoas que seguem hoje esse pseudo judaísmo, né, que é cristianismo judaico, o tiro está saindo pela culatra. E eu vejo isso numa situação global, que está começando a ser disseminado em todas as áreas do cristianismo. Nisso aí eu vejo um início messiânico dos acontecimentos, né? Isso aí na visão, meu Deus, ninguém leva em consideração o que eu estou falando, leva o que o Rabino vai falar. Eu não, mas é uma visão minha, Rabi. Você está plenamente correto, plenamente correto. O cristianismo deu tiros no pé, muitos tiros no pé, e é aquela coisa, né? Dá para você mentir muito por pouco tempo, pouco por muito tempo, mas nunca você mente 100% do tempo. Então eles tentaram, eles tiveram o seu lado na história aí, onde eles conseguiram abranger uma proporção muito grande. O que teve o seu mérito, né? Porque vocês analisem hoje o Brasil é um país cristão. Se vocês tivessem nascido índios, eles nunca iam ser judeu. Nunca. Porque a verdade para um índio é diferente da verdade para um cristão. Por exemplo, como nascemos dentro de uma escultura cristã, nós nascemos acreditando que esse livro que nós temos na mão ele é verdade. Quando você acredita, já tem uma base. Então, o que nós buscamos é aproximar 100% de Hashem. E aceitando a plena verdade. Então, quando buscamos isso, a gente se aproxima do judaísmo. Não tem outro caminho. Eu sempre falo assim, que do judaísmo eu vou para ateísmo. É do judaísmo para ateísmo. Não volto a ser cristão, não sou budista, não vou ser messiânico, não vou ser islâmico, não vou ser zen, nada. O judaísmo chegou num ponto máximo da fé no Criador e em tudo. Passou disso, você não consegue mais ser mais nada. Aí você vira ateu. Ora, velho, é exatamente isso aí, né? Parece que você vai em cima você vai no alvo, velho.
Uhum. Então, basicamente é isso. Assim, o cristianismo ele está com os dias contados, é mais uma geração e meia e acabou. Uma geração e meia acabou, e aí vão vir outras ideias, outras interpretações de religião, outra maneira de se seguir as religiões que aí estão. Isso quem vai lutar vão ser nossos netos aí, e eles que vão pegar essa responsabilidade. Errado. O Joaquim estava falando aí, né? Cada um tem uma experiência. Eu saí devido quando eu comecei a estudar a crítica textual e olhar as cópias dos originais gregos. Aí, meu amigo, foi a conta, foi a gota. Tudo errado. Exatamente. Aí é o fim. Aí acabou. Quando você começa na época da comparação, não tem mais como continuar. Gente, eu vou ter que desligar. Eu tomei um antialérgico aqui, eu tô quase capotando aqui. Valeu, Raga, até mais. Tchau, tudo de bom pro senhor. Segunda-feira nós teremos Shur, tá bem? Segunda. E depois vamos pular uma semana. E aí voltamos com o Shur as aulas de Rambam, tá bem? Shalom, shalom, Rav, todá, todá. Shalom a todos. Shabbat shalom a todos. Shabbat shalom a todos.